Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. O Vasco começou ontem a sua preparação para a temporada 2022. Muito preocupante, muito difícil da gente entender o porquê de estarmos assim, tão atrasados, com 11 jogadores de linha, com 5 goleiros e absolutamente nenhuma perspectiva de um time melhor, de um time mais competitivo. Tudo bem, está se trabalhando para ter mais jogadores, mas o campeonato terminou em novembro. Mas olha, eu vou deixar para mais repercussões para o canal Atenção Vascaínos. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. À tarde a Jéssica Dias estará no Boletim AV e à noite eu vou trazer mais informações no AV News. Eu quero me basear no comentário de hoje, nesse Acorda Vascaíno, em cima de um jogador, porque ontem o Vasco apresentou a dispensa e o caminho para alguns jovens. Por exemplo, Lucas Santos foi destaque daquele time de 2019, vice-campeão da Copa São Paulo. Que coisa incrível, né? 3 anos depois, o menino está sendo dispensado pelo Vasco. Ele não vai ficar no clube, assim como o artilheiro do Vasco naquela competição, quem fez inclusive o segundo gol, o gol no cruzamento do Riquelme, ele mata e empata 2-2 e o Vasco vai para o pênalti. O Thiago Reis, que foi para o Confiança, não ficou, volta e o Vasco vai emprestar de novo. O Caio Tenório, que foi lateral daquele time também, não vai ficar, vai ser emprestado. E surpreendeu demais o fato do Vasco não ficar com o zagueiro Menezes, que é um jogador que vinha jogando rotineiramente no time sub-20 e não vai ficar. E outros dois que foram artífices daquele time de 2019. O João Pedro, jogador que eu gostava, acho um jogador interessante, tático, de posicionamento. E o principal de todos eles, que vai ser o meu comentário de hoje, o Caio Lopes. Caio teve em 2019 o ápice de uma carreira de muitos anos no Vasco. Caio chegou menino no clube, jogando futebol de salão, depois acabou entrando no campo, jogando bem no campo, fazendo boas partidas nas categorias de base. É um jogador de dupla cidadania, quer dizer, você pode vendê-lo e a possibilidade de venda é melhor, porque ele não entra como comunitário. Na verdade, ele não entra como estrangeiro, ele entra como comunitário. Quer dizer, o clube pode ter a sua cota de estrangeiros alcançada e o Caio não entra como estrangeiro. Então você pode levar um estrangeiro, mas que tem passaporte também europeu, e aí você tem uma benesse. Um jogador desse é muito valorizado no mercado. O Caio tem em 2019 seu grande momento na Copa São Paulo. Naquele time, volto a dizer, que teve Lucas Santos e Thiago Reis. Fazia uma dupla muito boa com o Bruno Gomes. A partir dali, sempre se pediu muito a presença dele. E o Caio foi importante nas conquistas do Vasco em 2019, também em 2020, com participações em Supercopa, o Vasco ganhando títulos. E no profissional, ele estreia num jogo contra o Botafogo e tem uma perda de bola. O Vasco perde por 1-0 para o Botafogo no Engenhão, até na estreia do Lucão, goleiro também, que fechou o gol, e ali o torcedor encheu os olhos com o Lucão. E o Caio Lopes fica meio que queimado, não tem mais oportunidades, numa estranha manifestação, porque outros jogadores recorrentemente erram e continuam tendo oportunidades. Mas o Caio estava lá, treinando, participando. Tem algumas chances com o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, quando o Vanderlei chega no início, no final de 2020 para 2021, tentando salvar o Vasco do rebaixamento. Ele joga uma partida contra o Fortaleza e é substituído no primeiro tempo, junto com o Bruno Gomes. Me lembro que o Vanderlei disse: treinei a semana toda com os dois, lembrando da dupla que faziam lá, treinaram muito bem. Chegou no jogo, realmente o Caio Lopes não foi bem, mas o Caio entra num jogo contra o Botafogo, que o Vasco faz 3-0 em São Januário, dá passe para o Andrei fazer um gol, entra bem. Vem o ano de 2021, ele tem chances com Lisca, joga bem também, mas parece que não pegou no breu, não foi um jogador à frente. Estouridade, e o Vasco dispensa o jogador. Um jogador que vai ter o contrato vencido e o Vasco não vai ganhar um dinheiro com esse jogador. Ele chegou com 5, 6 anos a São Januário. É o jogador que vai resolver o problema do Vasco? Não acho. Não acho que seja o jogador que vá trazer ao Vasco um caminho de glórias. Não acho.
Mas acho que é um jogador que meio que torna-se um emblema desse problema da base do Vasco. Porque eu vejo, perdão, o Vinícius, atacante, que é um jogador limitadíssimo, que teve chances no profissional e não jogou bem em 2020, e que continua tendo oportunidades na base. Vai agora para a Copa São Paulo, e eu espero que as pessoas tenham a mesma paciência com o Vinícius que estão tendo com o Caio Lopes. Da mesma forma, o Figueiredo, que é um jogador que a gente já viu que tem muitas limitações e que tenham, de repente, a mesma paciência que tiveram com o Caio Lopes. Volto a dizer, não acho o Caio Lopes a última bolacha do pacote, mas a maneira como ele está saindo do Vasco é muito estranha. Eu ontem à noite conversei com o Cacau Barbosa, que é empresário do Caio Lopes, que está com o Caio desde pequeno. E o Cacau me disse, Flávio, zero problema, não é um estresse para nós, longe de ser um estresse. Pediu ao Caio para sair de rede social, porque houve uma informação de que ele não ficou no Vasco, porque ele teria pedido 90 mil de salário, ele entra dizendo mentira. E não é verdade, isso é muita maldade. Ele não fica no Vasco, não é porque a renovação foi alta pedida, nem teve papo. Na verdade, o Alexandre Pássaro chegou a conversar com o Cacau no ano passado para tentativa de renovar o contrato do Caio Lopes, para começar. Mas agora acontece alguma situação que o Caio não fica. E olha que quem o dispensa é quem deu a oportunidade a ele, que é o Carlos Brasil. Alguma coisa por trás disso, que é claro, eles têm liberdade de escolher e de fazer o trabalho, mas alguma coisa por trás disso tornou a presença do Caio Lopes muito, mas muito secundária, coloquemos assim. Porque para um jogador que era artífice, grande jogador do time de 2019, quando o Carlos Brasil estava no Vasco, parece que a coisa mudou muito. Alguma coisa realmente aconteceu. E a gente fica com medo, e eu sei que tem muito torcedor que vai escrever aqui embaixo, são jogadores já só do Carlos Leite que jogam. Gente, vocês não vão me convencer nisso. Não vão. O Carlos Leite não tem essa ingerência de pedir para jogador A, B ou C jogar. Eu não acredito nisso. Não consigo acreditar que um treinador se submeta a isso. Apesar daquilo que disse o Lisca outro dia numa entrevista ao Duda Garbi lá no Sul, de que foi pedir a direção ao Pássaro para saber se podia mexer no time, não entendi nada. E aí foi convencido de que não deveria. Enfim, não quero entender que alguma coisa dentro do clube mexa as pecinhas para jogador A, B ou C jogar. Porque aí é o fim da picada. Não precisa de treinador. Agora, no caso do Caio Lopes, eu acho que é muito emblemático. Porque é um jogador que teve pouquíssima paciência, muita gente teve paciência com outros, muitos, que não jogam absolutamente nada há muito tempo e que vieram da base. E a paciência com o Caio Lopes foi diminuta. E o Cacau Barbosa me disse, tá tranquilo, tá tudo de boa, vamos buscar uma outra situação pro Caio. O menino tá chateado? Não tá. Também não tá, fica de boa, o Vasco foi uma escola para ele, abriu um caminho, mas é claro, gente, que sempre fica aquela rusguinha, ele não quis me dizer, mas sempre fica. Para o jogador ir na rede social e dizer, não, é mentira que eu pedi 90 mil, é porque ele está incomodado, que ele está chateado. Volto a dizer, não acho que o Caio seja a última bolacha desse pacote, mas não acho correto. Não acho. Acho que é um jogador que o Vasco poderia dar mais 6 meses de contrato a ele, mais 1 ano de contrato a ele. Ele é muito jovem, tem capacidade, senão não estaria jogando, senão não estaria rendendo como rendeu na base. Será que ele é tão ruim? Por que o Ulisses não é dispensado? Por que Peck não é dispensado? Né? Por que o Bruno Gomes, do mesmo caminho, também não sai? Eram juntos, ele e o Caio Lopes. Por que o Vinícius se insiste? E volto a dizer, não quero colocar aqui empresários que mandam, não, até porque são empresários diferentes. E aí a coisa fica nessa explicação. Que o Caio Lopes tenha muito sucesso, que o Caio Lopes tenha um bom futuro e que a gente não tenha o desprazer de vê-lo no futuro jogando para burro contra o Vasco. Mas se tiver que acontecer, que seja muito feliz. Mas olha, eu quero entender essas escolhas, quero entender até onde vai esse caminho, para saber quem é quem. E pode ter certeza, eu vou perguntar. Quero saber do Carlos Brasil, quero saber do Zé Ricardo, critérios
para a dispensa de alguns jogadores, para a manutenção de outros, porque é o mínimo. E os critérios precisam ser respeitados, desde que tenham um diapasão, desde que tenham um padrão. Porque se não tiverem um padrão, é a história do saudável e competitivo. E aí você traz o Raniel, vamos entender, vamos ver aonde vai esse critério para dispensar um jogador de mais de 15 anos de Vasco, que jogou na base em altíssimo nível, capitão e líder e jogador referência, e que de repente sai dispensado praticamente, sem renovação de contrato, enquanto outros têm um pouco mais de paciência. Não quero acreditar que existam privilégios ou então que existam perspectivas melhores para uns e para outros. Não acredito nisso. Não vejo assim o futebol. Porém, gostaria muito de saber em breve por que Caio Lopes foi dispensado do Vasco. E volto a dizer, não o acho o melhor dos mundos, não o acho o jogador que vai resolver o problema do Vasco. Mas por todo o passado, por tudo que já fez na base e pela paciência que se teve com muitos outros, acho que ele merecia pelo menos um pouquinho mais de tempo. É isso, turma. Daqui a pouco o Emerson Rocha vem com o Bom Dia Gigante e eu volto à noite lá no canal Atenção Vascaínos com mais informações do AV News. E também mais tarde a gente tem mais informação aqui no canal AV+. Tchau, turma.